Você certamente já reparou que pessoas que falam bem em público são admiradas, se destacam. Tenha confiança das pessoas. Você precisa aprender a falar bem em público para que você possa aparecer no bom sentido, para que as pessoas parem para te ouvir. É hora de você deixar de lado o medo, deixar de lado a falta de confiança e começar a entregar a sua mensagem de uma forma correta, direta e simples. Hoje começa mais uma série na qual eu vou te ajudar a melhorar a sua oratória para que você fale como um líder e encante as pessoas. Prepare os seus ouvidos e o seu coração, porque está começando um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou trazendo para você hoje um conteúdo muito especial. Quero compartilhar com você algumas dicas para que você fale bem em público e encante pessoas. É fundamental que você saiba como fazer isso da forma certa para usar essa super habilidade a seu favor. Chegou a hora de você se destacar no trabalho, na igreja, na faculdade, seja lá onde você estiver e onde tiver a oportunidade de falar em público. E hoje eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a falar como um líder e a encantar pessoas. E o ponto número 1, eu vou te dar 3 dicas para você alcançar esse ponto número 1, que é o ponto básico para que você fale como um líder, como uma líder, e encante as pessoas. O ponto número 1 é que você precisa desenvolver autoconfiança. O que é isso? É você ter confiança em você mesmo. Porque muitos de nós somos sabotados na hora de falar em público, perdemos a coragem e a gente pode acabar deixando passar oportunidades incríveis. Aqui na Novo Dia, eu sempre pego lições do livro das histórias eternas e trago para você, para a gente falar de comunicação e posicionamento. E olha só o que a gente encontra em Êxodo 4, no versículo 10. Êxodo 4 é o momento em que Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador do povo hebreu, naquela época o povo hebreu vivia no Egito como escravo. Era açoitado, torturado, forçado a trabalhar, ganhava nada. Açoite, choro, lágrima. E o povo dobrou os joelhos e pediu por libertação. Aí Deus escolheu um homem no meio do seu povo para ser o libertador dos hebreus. E esse homem é Moisés. Então Deus procura Moisés e fala: vai lá, liberta o meu povo, fala isso para Faraó. Você conhece a história? Moisés tentou dizer não para Deus. 5 vezes ele recuou. E uma dessas eu quero trazer para você porque tem a ver com a nossa aula de hoje. No versículo 10, ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor Deus: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falastes ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, Moisés estava dizendo o seguinte: eu não sei falar, eu não consigo convencer as pessoas, eu não falo bem. Me tira dessa. Quantos de nós estamos como Moisés, fugindo, deixando de aproveitar grandes oportunidades porque temos medo de falar? Mas hoje, essa história começa a mudar, porque eu vou compartilhar com vocês um tesouro para você melhorar a sua forma de falar. E o primeiro ponto primeiro e único ponto, né? Eu vou desdobrar em 3, mas é gerar autoconfiança. Por que Moisés tentou recusar? Eu digo que ele tentou porque de fato ele recusa, né? Mas ele consegue ser convencido, né? Deus o convence a seguir adiante. Então ele tenta escapar dessa missão de ser o líder, libertador dos hebreus, por conta, um dos motivos que ele alegou é que ele não sabia falar. Ele não tinha confiança nele, ele falou: eu sou pesado de boca, pesado de língua. As pessoas não vão me entender. Tem gente que diz que ele seria gago. Essa é uma interpretação desse versículo. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Às vezes ele pode ter sido apenas uma pessoa com dificuldade de falar mesmo, né? Não exatamente uma gagueira. Mas enfim, o ponto é, ele não tinha confiança nele por conta da falta de habilidade em falar.
Você não pode repetir esse erro. Chegou a sua hora de falar bem em público. Para gerar autoconfiança, Daniel, o que eu preciso fazer? Anota aí. Você precisa de conhecimento. O que é isso? Leia livros, leia a Bíblia, leia. Porque na medida que você busca conhecimento, você vai ter o que falar. Se alguém hoje um dia me chama e fala assim, Daniel, vem fazer uma palestra sobre operações de câmbio no exterior, vou falar não. Por quê? Porque eu nunca estudei sobre isso e essa não é a minha mensagem. Daniel, mas se você quiser, você pode estudar a madrugada inteira e dar essa palestra. Mas eu não quero. Por quê? Porque não é a minha mensagem. Quando você diz sim para a sua mensagem, você diz não para várias outras. O ponto que eu quero trazer é, se alguém me chamar para falar sobre comunicação, sim, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu estudo isso há mais de 20 anos. Eu leio livros de comunicação. Aqui atrás tem alguns livros que são de comunicação, que eu leio, releio, busco ter repertório. Se você não tiver conteúdo, que vai entrar por meio da leitura, por meio de peças de teatro, por meio de conversas, de conselhos, por meio de filmes, se você não tiver esse conteúdo, você não vai ter o que falar. Para falar bem, eu sei que muitas pessoas querem uma dica, um truque, para da noite para o dia ela virar um grande orador, uma grande oradora. Mas não é com truque e nem é da noite para o dia. Começa com conhecimento. Se eu estiver numa situação em que alguém fizer alguma pergunta dentro da minha área, eu vou ter confiança de responder. Por quê? Porque eu estudo essa área. Daniel, você está dizendo que você vai saber responder todas as perguntas? É óbvio que não. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei sobre isso. Aliás, ao longo da minha vida, eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim. Dizer, eu não sei sobre isso. Eu vou pesquisar, eu vou buscar mais. Faça o mesmo. Busque conhecimento, para você ter o que falar. Se você não souber, fala, eu não sei, eu vou estudar. A confiança em falar em público, ela vai se apoiar nessa base. Essa base chama-se conhecimento. Na medida que você lê, na medida que você adquire conhecimento, você aumenta o seu saber, você se sente mais seguro, mais segura para falar em público. Não adianta só saber falar, gente. Você precisa ter o que falar, como falar, para quem falar. Então, qual é o seu nicho, qual é a sua área? Qual o último livro que você leu da sua área, do seu nicho? Por que você não leu? Hoje em dia está tão fácil ter acesso a conhecimento, livros digitais, livros físicos, pesquisas, tantos blogs, tantos sites com informação que podem te capacitar a falar melhor sobre um determinado assunto. Na hora que você for falar, o conhecimento vai estar dentro de você e aí você vai colocá-lo para fora. E eu quero te dar uma dica muito boa para você ter ainda mais confiança. Existe uma ferramenta, ela vai aparecer aqui na sua tela, chama Dicionário de Sinônimos. Por que é importante isso? A ferramenta é gratuita. 2, você digita lá alguma palavra, aperta o buscar, e ele vai te dar outras formas de falar a mesma palavra. Quanto mais sinônimos você puder usar, melhor é o seu texto. Eu vou botar na ordem inversa. Quanto mais você repetir palavras no seu texto, mais seu texto será pobre. Imagina aqui, um exemplo, luta. O homem lutou contra o outro. Eles lutaram até o dia raiar. Quando o dia raiou, o homem A venceu a luta. Lutou, luta, lutando. Você repete a palavra muitas vezes, o seu texto vai ficando pobre. O que você vai fazer? Dicionário de sinônimos, luta. Vai aparecer lá, embate, briga. O embate terminou ao amanhecer. O homem ganhou a briga. A disputa entre eles, que era no braço, chegou ao fim. Você vai usando outras formas de falar a mesma coisa para não repetir a palavra. Porque se você repetir a mesma palavra no seu texto várias vezes, o seu texto está pobre. Então, eu estou te dando uma dica aqui de uma ferramenta gratuita para que você tenha mais confiança na hora de falar. Você tem conhecimento, você conhece as palavras. Quando você começa a ler,
muito provavelmente vão parecer palavras para você, dependendo do livro que você estiver lendo, que você não conhece. Aí o que você faz? Busca no dicionário, online, de graça. Aprenda. É assim que você vai adquirir autoconfiança. Por meio do conhecimento, por meio da leitura. Não adianta querer achar que vai ficar uma celebridade da internet, o grande comunicador do século da noite para o dia, usando hackzinho da internet. Não vai. Não vai. Grandes histórias são construídas por muito esforço e grandes trajetórias. E o conhecimento vai te levar para esse lugar. A busca por conhecimento. Você precisa se preparar para entregar a sua mensagem e influenciar pessoas. E para você falar como um líder e encantar as pessoas. Essa regra número 1 está anotada. Conhecimento. Busque conhecimento. O ponto número 2 que eu quero compartilhar com você é uma voz firme. Você precisa ter um tom de voz firme. Não pode ser vacilante. Você repara que eu estou falando com você, eu estou olhando para dentro da câmera como se eu estivesse olhando nos seus olhos. E eu não fico, você tem que ter uma voz assim, eu acho, sabe, firme. Isso aqui é uma voz vacilante. Agora, quando eu digo que você é uma flecha, e que flecha não dá ré, não para no meio do caminho, flecha só para no alvo, eu estou passando confiança nas minhas palavras para você, porque eu estou usando uma voz firme. Além disso, eu não inventei essa frase agora. Porque muito provavelmente, se eu fosse inventar, eu ia me embolar. Eu busquei conhecimento antes, eu estudei, eu construí essa frase, eu li essa frase várias vezes. Você é uma flecha, flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. E eu repito todo episódio, toda aula minha, eu repito isso. É a construção de uma marca, ok. É a construção de um discurso, ok. E tudo isso me dá a capacidade de falar com uma voz firme, porque eu conheço o texto, conhecimento. Quando você estuda, quando você treina, você começa a testar a verdade das suas palavras. Não, eu posso falar dessa forma sim, porque é verdade. Porque sabe quando às vezes a gente fala alguma coisa e se arrepende? Eu não pensei antes. Ou seja, você não gerou conhecimento antes. Você não parou para pensar, para estudar, para treinar. Aí fala com uma voz vacilante. Será que eu errei? Depois que fala, eu errei. Se você tivesse treinado antes, isso não iria acontecer. Então a dica número 2 é: use uma voz firme. E uma voz firme se apoia na confiança das palavras, na confiança e no conhecimento daquilo que você estudou. Não tem como você falar com confiança. Se bem que tem pessoas que, enfim, dão nó em pingo de éter, que elas têm uma eloquência tão boa que são capazes de estudar um texto qualquer e falar com confiança. Mas isso é uma outra coisa. Eu não te indico e não te aconselho a ser essa pessoa. Eu te aconselho a ser a pessoa que está sobre o seu conhecimento, aquele que você adquiriu durante a vida e vai transmitir para as pessoas de forma genuína. Ponto número 2. Use uma voz firme. Daniel, mas eu não tenho voz firme. Tudo bem, treina. Ninguém nasce com a voz firme, todo mundo tem que treinar. Comunicação não é um dom, não é um talento. Embora há pessoas que têm uma habilidade maior do que eu, do que você para comunicação, elas também tiveram que treinar. E se você treinar, você vai ser tão bom quanto. Porque comunicação é um conjunto de técnicas e ações e isso se aprende. Não é um dom que nasceu com você. Técnica se aprende. E vai me acompanhando aqui porque eu tenho muita dica para você nessa semana, na próxima semana, para que você fale com confiança, para que você encante as pessoas, para que você entregue a sua mensagem de forma clara e direta, para que você se posicione da forma certa. Tá? E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu te aconselho a ser meu aluno na Nova Influência, que é a minha escola de comunicação, minha escola de marketing de posicionamento, minha escola digital. Ela está à sua disposição. O link está aqui na descrição, eu tenho ali umas informações e um link que te leva para a página. Sabe o que você vai aprender? Quando quiser e quantas vezes quiser assistir? Branding pessoal, storytelling, estratégias digitais, a diferença entre o YouTube e o Instagram, o que fazer, como produzir conteúdo estratégico. Tem
muita aula à sua disposição desde já, inclusive aulas especiais. As melhores aulas da Chave de Ouro, as melhores participações na Chave de Ouro, que é a minha imersão presencial aqui em Alphaville, estão na Nova Influência. Então lá tem aula do meu irmão Thiago Brunet, ele fala sobre como falar com sabedoria naquela aula. Thiago Fonseca, falando sobre como usar a influência, como aumentar a sua influência. Tem o Marco Rodrigues, do Falo de Propósito, também palestra dele lá. Doutora Érica Belon, uma neurocientista especializada em alta performance de CEOs e executivos. Enfim, a Nova Influência tem tudo o que você precisa para que você seja a nova influência que esse mundo precisa. Lá tem o conhecimento necessário para você começar a se posicionar dentro e fora das redes. O link está aqui embaixo. Clica na descrição, vai lá na página e você vai se surpreender com a oferta que tem lá para você, tá bom? Vamos aqui para o ponto número 3 da aula de hoje. Imagem pessoal. Você precisa cuidar da sua imagem pessoal para que você tenha autoconfiança. Sabe quando você se olha no espelho e você vê que tem uma mancha na sua camisa, por exemplo? Você fala, caramba, tá feio, as pessoas vão reparar, vai todo mundo apontar o dedo. Ou seja, a sua imagem pessoal está prejudicada por conta de uma mancha. Se a sua roupa não estiver adequada ao ambiente no qual você vai falar, a sua imagem pessoal está te prejudicando. Ela está tomando a sua confiança e isso vai refletir na hora que você vai falar. Ah, Daniel, mas tem um fulano aí que ele às vezes faz palestra de camisa regata, o outro só usa moletom, o outro usa bermuda no meio da coxa. Não se compare com quem já está lá na frente. Todos esses que você está pensando aí já são milionários, já tem milhões de seguidores no Instagram, eles já venceram a jornada da influência, agora eles podem ser quem eles quiserem, fazer o que eles bem entenderem, mas no início da carreira, quando eles estavam se posicionando, eles não agiam assim, eles não se vestiam assim. É muito fácil, depois que a pessoa venceu, dar palestra de camisa regata e não ser julgada. Agora, se eu e você formos fazer isso, esquece. Esquece. Então não caia nesse conto não, tá? Segue essa orientação. Cuida da sua imagem pessoal para, número 1, você se sentir confiante em falar. Você se sentir adequado ou adequada ao ambiente, à plateia com a qual você vai falar. Número 2, que aí entra no campo do branding, para que as pessoas não te julguem da forma errada. Ah, Daniel, mas o meu jeito de ser é assim. Ah, eu não julgo as pessoas. É, mas o mundo te julga o tempo inteiro. Então se antecipe e apresente o seu rótulo, tá? Bem, isso aí é uma conversa para uma aula de branding. Eu quero falar aqui só sobre como falar bem em público, como falar como um líder e encantar pessoas. Você precisa de autoconfiança, e a autoconfiança vai vir por meio do conhecimento, de uma voz firme. Você sabe o que vai falar, então você não vacila na voz, você é direta, você é direto, você é conciso. Você coloca peso nas palavras, o peso correto nas palavras. E o ponto número 3, você cuida da sua imagem pessoal para causar uma boa impressão. Nunca se esqueça que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não existe essa segunda chance. Então, se você vai falar em público, certifique-se como é que é o código de conduta, como que é o código da vestimenta daquele ambiente. Se está todo mundo de terno e gravata, vá de forma adequada. Ah, não, mas é uma palestra na praia, vai estar todo mundo com roupa de praia. Ótimo, vá com uma roupa de praia. Não queira ir para a praia com terno e gravata, vão achar que você é louco. Ou então de taillé, se você for mulher. Não, essa aí, não, aqui não, que isso? Está todo mundo à vontade, veio de taillé. Entende? O ponto não é usar uma roupa de marca, uma grife, ostentar. Não, o ponto é estar adequado à sua imagem pessoal, o seu cabelo, as unhas, o seu hálito. Tudo isso precisa estar bem ordenado para que você tenha confiança e possa falar bem em público. Amanhã eu vou te dar mais uma dica para falar com confiança. E aí eu vou entrar muito na questão de como melhorar o seu discurso, de como usar a sua voz. Fica ligado que amanhã tem mais. Mas para finalizar aqui, eu quero te dar
dicas de palavras que você não pode nunca mais repetir, porque falar essas palavras, elas vão contra a firmeza que você precisa passar. Um líder tem que evitar essas palavras. E antes de te entregar isso, deixa eu ler. Eu fiz uma pesquisa sobre pesquisas que falam da importância de falar bem em público. E olha só, essa aqui é da Carnegie, é do Instituto de Tecnologia Carnegie. Ele diz assim: o estudo deles descobriu que 85% do sucesso financeiro a longo prazo está relacionado a habilidades de comunicação, liderança e inteligência emocional, e apenas 15% ao conhecimento técnico. Olha como a comunicação é importante. Ah, Daniel, então é por causa disso que eu não consigo me destacar? É por conta disso que eu não consigo ser promovido no trabalho? É por conta disso então que eu não consigo fazer tantas amizades? Porque a comunicação é uma habilidade fundamental e você pode treinar isso todos os dias para falar como um líder e encantar pessoas. Olha essa segunda aqui, é uma pesquisa americana da National Association of College and Employers, que é a Associação Nacional de Faculdades e Empregadores. Diz assim, um estudo dessa associação listou a comunicação oral e escrita como uma das habilidades mais procuradas pelos empregadores. Habilidades de comunicação eficazes, incluindo falar em público, podem impactar diretamente promoções, contratações e avaliações de desempenho. Então, não sou eu que estou falando isso. É uma associação americana de empregadores. Eu, como CCO aqui da Infinitus, por vezes enfrento o processo de seleção e eu analiso isso. Será que essa pessoa sabe falar? Porque olha só, mas eu não sei escrever muito bem, eu não sei operar a câmera. Essa parte técnica você aprende rapidamente. Fica aqui uma semana, 10 dias mexendo todo dia, você desenvolve, você aprende. Agora, o se comunicar é mais difícil. Uma pessoa que não consegue se comunicar direito, ela não vai conseguir se manter bem no ambiente de trabalho. Então, saber falar em público é fundamental para o seu sucesso pessoal. E parabéns por você estar aqui aprendendo sobre comunicação. Eu vou te dar mais uma pesquisa aqui da Harvard Business. Ela diz assim, pessoas com habilidades de comunicação bem desenvolvidas têm mais chances de liderar equipes e projetos. O líder ganha mais, o líder se destaca mais, o líder aparece no bom sentido. E para desenvolver a capacidade de liderança, você precisa falar bem. Pegou a importância? Não sou eu que estou falando, são pesquisas que provam isso, que a comunicação é fundamental. Agora, para a gente finalizar, eu quero deixar contigo as frases, as palavras que você tem que retirar do seu vocabulário. Você não pode falar nunca mais isso, tá? E antes disso, se você está gostando, se você está aprendendo aqui no Novo Dia, eu vou te pedir a gentileza para você curtir. Se você ainda não curtiu, aperta o botão de curtir aqui. E se você não se inscreveu, inscreva-se no canal. São esses dois pedidos que eu tenho para você. Por quê? Ao fazer isso, você diz para o YouTube que esse conteúdo é bom e ele começa a entregar para mais pessoas. Então eu conto com você, que é uma flecha, para me ajudar a aumentar o alcance da mensagem do bem. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e curta esse vídeo se você ainda não curtiu, tá? Vamos lá. Palavras que você tem que tirar do seu vocabulário. Eu acho. Para falar com firmeza, você não pode ficar falando, eu acho. Você pode reparar, às vezes eu, Daniel Brunet, falo eu acho, mas na sequência eu falo assim, eu acho não, eu tenho certeza, eu me corrijo na hora. É um hábito nosso falar eu acho. Tem muitos motivos pelo qual a gente fala eu acho. Só que se eu quero transmitir confiança, capacidade, o eu acho não pode estar no meu vocabulário, então eu risquei. Quando eu, por acaso, falo eu acho, eu me corrijo na hora. E eu te sugiro, tire o eu acho do seu vocabulário. A segunda palavra que você tem que riscar é o talvez. Talvez dê certo, talvez quem sabe, talvez. Quando você fala talvez, você não está falando com segurança. Tira isso do seu vocabulário. Terceira palavra, eu suponho que. Eu suponho que vai dar certo. Você supõe? Você não tem certeza? Você não está convicto de que vai acontecer? Outra, no mesmo campo eu sinto que. Eu sinto que vai dar certo. Você sente que vai dar certo? Você não sabe que vai dar certo? Você sente? Que é isso?
Flecha sensitiva? Que isso? Tira eu sinto o que do seu vocabulário. Coloque mais firmeza nas suas palavras para que elas te convençam e a sua voz reflita isso. Quinta e última expressão que eu trouxe aqui, há muitas outras, eu trouxe essas 5. Não tenho certeza, mas. Não tenho certeza? Se não tem certeza, não fala. Não fala. Para falar com voz firme e ter um discurso confiante, essas 5 expressões têm que estar longe do seu vocabulário. Coloque outras no lugar. Eu vou te dar 3 dicas aqui, ó. O correto a ser feito é. Você tem certeza? Ah, Flecha, o que eu faço nessa situação? Você vira e fala assim, ó, o correto a ser feito é isso. E você dá a direção. É muito diferente de você falar, eu suponho, eu acho que... Não, o correto. Mas Daniel, como que eu vou ter tanta confiança assim? Porque você está buscando conhecimento. Porque você só abre a boca para falar daquilo que você sabe. Se você não sabe, não fala. Ponto. Simples. E a terceira frase, chegou... tenho certeza que, né? O correto a ser feito é, tenho certeza que devemos fazer isso. Chegou a hora de iniciarmos esse projeto, esse processo. São expressões que colocam confiança no seu discurso. São expressões que fazem com que você fale como um líder que é admirado, respeitado e que encanta as pessoas. Porque as pessoas gostam de alguém que passe confiança, de alguém que tenha certeza. Você certamente deve ter visto isso nas eleições. Muitos candidatos muito bem preparados falam barbaridades, mas com confiança. E aí uma multidão acredita, lá, é verdade. Mas é uma barbaridade, é uma mentira. Mas qual é o ponto? Falou com confiança. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sei que isso vai acontecer, porque o correto é esse. Ponto. Falar com uma voz firme, falar com confiança. Transmite para as pessoas que você sabe a direção. E é assim que se fala como um líder que encanta pessoas. Com confiança. Tendo certeza daquilo que você está falando. Flecha, eu tenho certeza que você aproveitou muito a aula de hoje. Eu tenho convicção de que essas dicas serão fundamentais para você daqui para frente. Você vai aplicar e vai começar a encantar as pessoas onde você estiver. Nunca se esqueça que flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Quero te agradecer pelo seu carinho por você ter ficado até aqui, quero te agradecer pela sua audiência e dizer que eu volto amanhã às 7 horas do próximo capítulo do Novo Dia. Essa série maravilhosa aqui, esse programa maravilhoso do meu canal, em que eu pego lições do livro das histórias eternas e trago para você melhorar a sua comunicação e o seu posicionamento. Amanhã eu volto com mais dicas para você falar com confiança, falar bem e encantar pessoas. Não se esqueça de pegar esse link e compartilhar com amigos e amigas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é um conteúdo do bem. Muito obrigado, a gente se vê em breve e eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau.